é muito versátil, do tipo que pode fazer tudo. Não fosse por Bárbara, aquele seriado não teria existido. Ela era divertida, tinha muita energia e ela abraçava a vida. Oh, amo, estou tão animada, tão animada. Existem pessoas nesse ramo que são muito queridas e ela é uma dessas pessoas. Várias gerações cresceram vendo Ginny um gênio. Se é para ser rotulada por um papel, esse é bom. Esse é muito bom, eu acho. Biografia. Bárbara Eden. Ela surgiu de uma garrafa de 2000 anos numa nuvem de fumaça. E encantou um astronauta todo certinho num piscar de olhos e com um gesto da cabeça. Senhor! Fora! Ela tinha uma magia que deixava você hipnotizado. É duro parecer sexy e íntegra, mas isso faz parte dela. Amo aquele seriado. Eu amo Ginny. Embora seja conhecida por milhões como Ginny, a carreira de Bárbara Eden em filmes, nos palcos e na TV já tem mais de 4 décadas. Bárbara é uma atriz consumada. Ela faz de tudo. Mas por trás do sorriso efervescente está uma mulher obstinada que superou obstáculos profissionais e sofrimentos pessoais. Em 2001, Bárbara perdeu seu único filho, Matthew, vítima de uma overdose acidental. Parece que ele tomou uma injeção de heroína e fazia tempo que ele não tomava. Acho que uns 2 anos. E isso o matou. Parou o coração dele. Bárbara nunca mais foi a mesma após a morte do filho. Mas, de alguma maneira, ela encontrou coragem para seguir com a vida. Nascida em 23 de agosto de 1934 em Tucson, no Arizona, a bebezinha que um dia seria conhecida como Ginny, cresceu em San Francisco, na Califórnia, como Barbara Jean Huffman. Como muitos norte-americanos, os Huffmans lutaram para sobreviver nos difíceis anos da Grande Depressão. Mas eles estavam determinados a oferecer um ambiente estável e carinhoso para a sua única filha. Harrison Huffman era um pai amoroso que trabalhava turnos longuíssimos como técnico de telefonia para sustentar a família. E embora Alice, a mãe de Bárbara, fosse muito rígida, tinha um grande senso de humor e atitude otimista. Os meus pais foram muito afetados pela depressão. E o meu pobre pai não ganhava nada. Ele trabalhava muito por pouco. Então, foi uma época dura, mas sempre nos divertimos. Graças aos pais protetores, Bárbara teve uma infância despreocupada e frequentemente brincava no parque Golden Gate com a mãe e pescava com o pai. E na casa da família também havia música e risos, onde cantar era um ritual diário. Tocávamos discos, a maioria clássicos. E quando lavávamos a louça, a minha mãe fazia solfejo comigo e nós cantávamos. Contudo, aos 7 anos, a autoestima da menina sensível chegou ao fundo do poço. Seus colegas de escola foram implacáveis quando ela foi obrigada a usar um tampão num dos olhos e óculos de lentes grossas para corrigir um estrabismo. Para tirar a filha da concha, Alice a incentivava a se concentrar no canto. Lentamente, a autoconfiança de Bárbara voltou quando ela se tornou membro do coro da igreja. E a sua voz angelical conquistou muitos admiradores. Alice disse a Bárbara que a sua voz era tão linda e pura que deveria fazer aulas. Alice dava muito apoio a Bárbara e foi assim que ela começou, com o incentivo da mãe. Alice queria que Bárbara estudasse no prestigiado Conservatório de San Francisco. Contudo, os Huffmans então tinham uma segunda filha para sustentar e pagar o curso estava fora de questão. Mas quando um amigo da família doou $100 para a matrícula, em sinal de gratidão, a adolescente se dedicou às aulas com entusiasmo e disciplina redobrados. A minha mãe ouviu cantando um dia e disse que eu estava cantando todas as notas perfeitamente, mas sem sentimento nenhum.
e que eu deveria estudar teatro. Levando a sério o conselho da mãe, Bárbara começou a fazer aulas de teatro e, para sua surpresa, encontrou uma satisfação na atuação que nunca tinha experimentado no campo. Para poder pagar pelas aulas, a ambiciosa estudante de 15 anos optou por um esquema diferente, frequentando a escola 4 horas por dia e trabalhando mais 4 num banco local. Ela não se interessava pelas mesmas coisas que os outros jovens. Ela só queria fazer as aulas de teatro e trabalhar. Após se formar no colégio, Bárbara, então, com 17 anos, matriculou-se na faculdade da cidade de São Francisco, onde logo se tornou uma garota muito requisitada. No colegial, ela era uma garota comum e, de repente, ela desabrochou. E as pessoas passaram a olhá-la de uma maneira diferente. Impulsionada pela atenção que então recebia, em 1951, Bárbara reuniu a coragem para se inscrever no concurso de Miss San Francisco. A concorrência era dura, mas com sua postura e o visual de menina íntegra, ela levou a coroa e uma nova confiança em si mesma. Mas Bárbara queria ser atriz e não uma Miss, uma opção que a sua professora de teatro apoiou incondicionalmente. Ela disse que eu deveria ir a Hollywood ou a Nova York. Mas se queria levar a sério, era melhor começar já. Apavorada pela perspectiva de deixar a sua família, Bárbara decidiu tentar a vida em Hollywood e foi morar com a irmã de sua mãe em San Marino, a 26 quilômetros de Los Angeles. A versátil jovem imediatamente aproveitou a conexão da família com um diretor de elenco na Warner Brothers. Mas ela não estava preparada para a franqueza do executivo do estúdio. Ele me disse que era uma garota gentil e muito bonitinha, mas não o bastante para Hollywood. E disse que não venceria naquela cidade. Embora tenha ficado inicialmente arrasada com a rejeição, Bárbara deixou os estúdios determinada a provar que ele estava errado. Se acontece alguma coisa frustrante, Bárbara para e a analisa. E então, se é um desafio, ela parte para fazer alguma coisa. Convencida de que precisava ficar mais perto de onde tudo acontecia, Bárbara alugou um quarto no Hollywood Studio Club, um refúgio para jovens atrizes que dividiam informações sobre aulas e testes. E ela conseguiu um agente cuja primeira providência foi encontrar um nome mais vendável do que Barbara Hoffman. Após escolher o sobrenome idem de uma longa lista de nomes mais vendáveis, o agente aconselhou a cliente a aproveitar o seu corpo curvilíneo e fazer testes usando vestidos sensuais. Bárbara relutou em aderir a essa estratégia, mas logo conseguiu pontas em seriados de TV de sucesso como Patrulha Rodoviária e no programa de variedades de Johnny Carson. Mas não eram trabalhos fixos. Então a jovem de 22 anos aproveitou a chance para lapidar as suas habilidades no palco. Centelha de Amor estava em cartaz no Teatro Laguna e eu concordei em fazer porque nunca diria não. E Mark Robson, que naquela época era da Fox, me viu e me pediu para ir à Fox ler o roteiro de um filme que estava fazendo. O filme era A Caldeira do Diabo, e embora Bárbara não tenha conseguido o papel da personagem Betty, ela causou uma impressão na Fox, que fechou um contrato de 7 anos com ela. A aspirante à atriz, que havia sido dispensada sem cerimônia pela Warner Brothers, por não ser bonita o suficiente, passou a ser uma propriedade promissora da Fox. Sem perder tempo, o estúdio transformou a adorável jovem ingênua numa sereia das telas no estilo de Marilyn Monroe. O seu primeiro trabalho para a Fox foi em 1957 como uma sedutora secretária no filme Em Busca de um Homem. O sucesso estragará Rock Hunter? Estrelando Tony Randall e Jane Mansfield. Essa é a senhorita Cardstead. Ela é nova aqui. Bom dia, Sr. Hunter. Bom dia, senhorita Se Cardstead. quiser alguma coisa, é só chamar. A atriz foi emprestada a outros estúdios para pontas em seriados como Perry Mason e Bachelor Father. Patrícia, como está linda. Olá, Bentley. Desculpe o estilo casual. Levei 2 horas para ficar assim.
Com licença, querida. Preciso me recolher. Dê minhas lembranças aos seus pais. Obrigada, darei. Boa noite. A pequena Patty. Senhor Gregg, a última vez que vi Patty foi em seu 9º aniversário. Tinha cachinhos dourados, uma blusa de tricô e a língua presa. Minha nossa. Bentley? Não fique parado aí. Venha tentar ao meu lado. No ano seguinte, a Fox escalou Bárbara na série de TV adaptada do sucesso cinematográfico Como Agarrar um Milionário, sobre 3 solteiras em busca de um marido rico. Sou Abner J. Duncorp. Olá. Oi. E este é meu secretário, Steve Chandler. Como vão? Sem chance. Bárbara fazia a caça-dotes com astigmatismo chamada louco, um papel inspirado no maior símbolo sexual de Hollywood, Marilyn Monroe. Ninguém poderia ser Marilyn nem no visual, nem na personalidade. Então, fiz uma outra abordagem. Já que havia usado óculos desde a primeira série, eu sabia como era andar sem eles e decidi que esse seria o ponto focal da minha personagem. Amo esses biscoitos da sorte. Isso é camarão frito. Em 1957, Bárbara havia se estabelecido como atriz e quando visitava São Francisco, a imprensa local a tratava como estrela. Como Agarrar um Milionário terminou após 2 temporadas, mas a carreira de Bárbara Eden na telinha estava longe de acabar. Após o sucesso do seriado Como Agarrar um Milionário, Bárbara Eden, com 25 anos, começou a filmar a comédia musical Recrutas e Enxutas, estrelando Sal Mineo, Terry Moore e Gary Crosby. Ei, por que você está desligando? Não vamos nos esconder aqui dentro como 2 derrotados quando há uma vida rolando lá fora. Você não deixa de ter razão. Como uma garota bonita como você entrou para o exército? Eu não ficava bem de vestido solto. Será a primeira vez que danço com uma sargento. A agenda ocupada de Bárbara deixava pouco tempo para uma vida social. Mas um executivo do estúdio estava determinado a bancar o casamenteiro. E a escolha dele foi o ator Michael Ansara, conhecido pelos fãs de TV como Cortese, no sucesso televisivo Broken Arrow. É uma criança? Achou que a paz viria fácil? Vão, encontrem-nos e capturem-nos. Vamos entregá-los aos militares. O diretor de publicidade disse ao Mike que havia uma garota muito legal no set ao lado e que deveria conhecê-la. E Mike disse que tinha muitas garotas, que não precisava de mais uma. E eu estava trabalhando tanto que naquele momento não queria conhecer ninguém. Mas quando os dois se conheceram, foi amor à primeira vista. E 6 semanas depois, em 17 de janeiro de 1958, Bárbara Eden e Michael Ansara se casaram. Michael tinha muita solidez. Era extremamente inteligente, mais velho e confiável. Não era muito brincalhão. E quando ele dizia uma coisa, era honesto e verdadeiro. Dava para ver. Mas, além da vida pessoal, a carreira de Bárbara também florescia. No ano seguinte, a atriz conseguiu seu primeiro papel como protagonista em Estrela de Fogo, contracenando com a grande sensação do rock, Elvis Presley. Bárbara Eden, cuja bela tez clara incendiou o conflito na alma de Pacey. Mas acho que não precisa se preocupar com isso. Sempre estará a salvo dele. Estrela de Fogo. Ansiosa para mostrar a sua amplitude, Bárbara aceitou um papel secundário no sofisticado drama Paixões Desenfreadas, estrelando Joanne Woodward e Paul Newman. Está procurando por mim? Se for Alex Porter, estou. Bem, sou Clem Shree, mas mudo de nome se parar de olhar por aí. E até onde eu posso olhar? É atrevido.
Sam? Não, Alfred. Vai me dar uma cantada, Alfred? Acredita em namoros longos, não é? Quem tem esse tempo? Já contei 19. Anos ou namorados? Nossa! Mas, apesar do elenco de alto calibre, o filme fez um sucesso modesto. E nos anos seguintes, a Fox manteve Bárbara ocupada em uma série de filmes. Em 1961, ela fez uma tenente a bordo de um submarino nuclear em Viagem ao Fundo do Mar, de Irving Allen, com Walter Pidgeon e Joan Fontaine. Você está lá quando Barbara Eden dança ao som da música de Frank Avalon. Você está lá quando o gigante do mar ataca. Você está lá na mais incrível perseguição subaquática já filmada. Pare, Donald! Pegue a âncora! No ano seguinte, Bárbara interpretou uma professora de escola apanhada numa aventura aérea, contracenando com Ed Buttons e Peter Lorre em outro filme de Irving Allen, 5 Semanas num Balão. Mas em 1962, a Fox enfrentava a ruína financeira quando a produção problemática do filme de grande orçamento Cleópatra fugiu ao controle. Nunca antes um espetáculo já foi tão incrível e requintadamente produzido. E a Fox reagiu vendendo vários hectares de propriedades caríssimas e abrindo mão de muitos de seus atores contratados. Bárbara Eden foi obrigada a deixar o estúdio que havia sido seu lar nos 7 anos anteriores e a sua fonte de emprego estável. Como freelancer, ela pegou os trabalhos que podia, voltando à telinha em pontas em seriados como The Andy Griffith Show e Couro Cru, estrelando Clint Eastwood. No final de 1964, os estúdios da Columbia enviaram a Bárbara o roteiro de um piloto para a TV, escrito por Sidney Sheldon, sobre uma gênio sexy e um garboso astronauta da NASA. Sidney Sheldon me ligou e a primeira coisa que disse foi que eu era a gênio dele. Foi o trabalho mais fácil que já consegui. Mas a boa notícia foi quase ofuscada por notícias ainda mais significativas quando Bárbara soube que estava grávida. Ela e Mike ficaram extasiados porque iam ter um bebê. E acho que até Ginny ficaria em segundo plano por ele. Eu sabia que precisava contar a Sidney rapidamente. E eu disse a ele que precisávamos conversar. E ele, brincando, disse, está grávida. E eu disse, sim. E ele disse, não. Contudo, Sidney Sheldon estava determinado que ela seria Ginny e convenceu o alto escalão da NBC a deixar que Bárbara começasse as filmagens, contanto que a sua condição não fosse mostrada. E em 29 de agosto de 1965, Bárbara teve um menino, Matthew. Matthew foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu estava acordada quando ele nasceu. E o médico, então, o segurou e eu senti uma corrente elétrica. Apenas 2 semanas depois, Ginny é um Gênio estreou na NBC. Ginny é um Gênio, com Billy Daly como Capitão Roger Healy, Hayden Hurk como o Dr. Bellows e co-estrelando Larry Hagman como o Capitão Tony Nelson, um astronauta que, após cair numa ilha deserta, encontra uma garrafa misteriosa. Eu o decepcionei, amo? Moça, eu desejaria que falasse a minha língua. Preciso encontrar um jeito de agradar ao amo. Você falou. Eu só precisei dizer que desejava. Pode pedir tudo o que quiser da sua escrava, amo. Em 1965, a premissa de uma linda gênio que se muda de Malicuia para a casa de seu amo mortal foi considerada de extremo mau gosto. Depois que eu descansar, apanho você e vamos jantar. Veja quem está aqui. Tony? Sempre me orgulhei de ser tolerante, mas... Quer me explicar o que aquela garota está fazendo aqui? Mas a sensualidade inocente e travessa de Bárbara fez com que morar sob o mesmo teto fosse aceitável para os telespectadores. Fazer com que fosse aceitável que ela morasse na mesma casa que ele e não passar a mensagem errada exigia uma grande técnica, e era encantador.
Uma gênio que mora em casa e que obedece a todos os comandos de seu amo parecia a realização da maior das fantasias masculinas. Mas o equilíbrio da batalha dos sexos entre os protagonistas fez com que o seriado se tornasse igualmente popular entre as mulheres. Na relação amo-gênio deles, ela parece ser submissa a ele. Contudo, era ela que tinha os poderes. Então havia um equilíbrio interessante homem e mulher nessa relação em particular. Precisa sair daqui já. Estou falando sério. Mas estou feliz aqui, amo. Ginny, eu odeio fazer isso. Mas eu desejo que você desapareça. Onde foi que eu errei? O Senhor me libertou. Isso significa que estou livre para agradá-lo e vou agradá-lo muito. Aos 31 anos, parecia que Bárbara tinha tudo. Um marido amoroso, um belo filho e uma série de TV de sucesso. Mas enquanto Ginny podia fazer os seus problemas desaparecerem num piscar de olhos, Bárbara Eden tinha de enfrentar os dela. Em 1967, imagens explícitas do conflito sangrento no Vietnã dominaram a mídia. Para muitos norte-americanos, séries fantasiosas como Batman, A Feiticeira e Ginny é um Gênio foram uma fuga muito bem-vinda. A segunda temporada de Ginny é um Gênio foi filmada em cores e vista semanalmente por mais de 20 milhões de telespectadores em todo o país. Embora a química entre o elenco fosse inegável, Bárbara continuou a ser o segredo do sucesso da série. Não fosse por Bárbara, aquele seriado não teria existido. Com qualquer outra pessoa não teria acontecido. Ela foi absolutamente brilhante no papel. Era inocente, era encantadora e era adorável. Amo, o senhor estava imaginando coisas. Por favor, deixe-me ir com o Major Healy. Sim. Pronto, a garota linda está muito feliz. Mas só no sábado à noite. Sábado à noite, não vou me esquecer. Eu nunca vou esquecer. Oh, amo, estou tão animada. Pense nisso. Nós vamos a uma boate juntos. A uma boate, nossa. Preciso ir imediatamente a Paris. Escolher o meu vestido. Ela era uma comediante incrível. Era cheia de energia, divertida e parecia abraçar a vida. E o fato dela ser despreocupada e dele ser controlador, acho que é aí que está a comédia e também a química. O senhor não se divertiu? Como pode me perguntar isso? Assim, escute, o senhor não se divertiu? É melhor ter uma ótima explicação para isso, minha jovem. Explicação? Para quê? O que foi que eu fiz? Entendi. Vai fazer esse jogo comigo. Entre na sua garrafa. O senhor não tem motivo para se zangar comigo. Eu estava zangada com o senhor, mas decidi perdoá-lo. Em 1967, Bárbara foi indicada a um Globo de Ouro como melhor estrela de TV. E ela se tornou ainda mais famosa quando uma coleção de produtos Ginny invadiu o mercado. Bárbara e Michael trabalhavam sem parar, mas conseguiram manter a vida em família como sua prioridade. Bárbara e Mike eram muito família. Era importante para eles aproveitar a casa, a piscina e o seu bebê. Era o mais importante. Embora fosse reconhecida onde quer que andasse, Bárbara lutou para manter um senso de normalidade para o filho. Ele não gostava de dividir a sua mamãe. E com outras crianças, não deveria mesmo. Por exemplo, íamos à Disneylândia e eu usava uma peruca ruiva para não ser reconhecida. E assim, podia levá-lo nos brinquedos e só me concentrar nele. Mas quando abria a boca, sabiam na hora que era eu. Eu não gostava muito. As pessoas a cercavam e às vezes isso era difícil. Eu tinha ciúme do público. Numa tentativa de manter o seriado atual, os produtores começaram a chamar grandes astros como Sammy Davis Jr. como convidados especiais. Até mesmo Michael Ansara, o marido de Bárbara, participou do seriado na pele do malévolo Blue Jean. Os produtores também apimentaram o seriado ao permitir que Bárbara interpretasse o alter ego de Ginny, a sua ardilosa e sensual irmã gêmea. Não sei como seu amo é, mas o meu é um chato. Ah, não o meu Major Nelson. Ele é um homem maravilhoso. Esse era o lado sinistro de Ginny, quando a irmã dela aparecia e bagunçava tudo. Mas era uma chance de ver Bárbara Eden fazer uma coisa diferente da doce e fofa Ginny.
o amo. É tão bom finalmente vê-lo. O que deu em você, afinal? Nada. Eu não o beijo todo dia quando chega em casa. Não desse jeito. Ai, que desperdício. Mas, apesar de seus esforços para manter o seriado atual, Ginny é um Gênio ficava cada vez mais datado. Atrizes de filmes como Jane Fonda e Raquel Welch chocavam as plateias com sua sensualidade descarada e roupas reveladoras, enquanto a modesta roupa de odalisca de Bárbara expunha pouco mais do que uma parte do abdômen dela. E em 1969, aquilo que pareceu ser um convite inocente para Bárbara aparecer no show Laugh-In de Ron e Martin tornou-se uma grande controvérsia. Os produtores do show decidiram que era hora de mostrar o nunca antes visto umbigo de Bárbara ao público norte-americano. E, de repente, a NBC, que nunca tinha pensado nisso antes, disse que não, que o meu umbigo jamais seria visto. Eu soube que tiveram uma reunião com a diretoria e que o único assunto foi o meu umbigo. A NBC ganhou a guerra e o umbigo de Bárbara permaneceu recatadamente escondido. E na quinta temporada, a premissa do caso de amor não consumado de Ginny e do Capitão Nelson tinha se esgotado. A tensão sexual que tinha alimentado o longo seriado terminou quando Ginny finalmente se casou com o seu amo. E para a tristeza de Bárbara, em 1970, Ginny é um Gênio chegou ao fim. Fiquei muito deprimida quando o seriado acabou. Muito deprimida. É uma mudança enorme e um choque para o corpo. Eram pessoas com que eu passava a minha vida e é muito deprimente, porque você nunca mais as vê do mesmo jeito. Em 1971, Bárbara tinha trabalho constante em filmes de primeira para a TV, incluindo The Feminist and the Fuss, uma comédia coestrelando David Hartman, e Um Estranho Ser, um sinistro melodrama. Ela era uma daquelas atrizes de seriados que conseguiu ir para os filmes, e numa época em que os filmes para a TV eram muito bem cotados. Ter Bárbara Eden num filme para a TV era sinônimo de grande audiência. Bárbara estava ansiosa para ampliar o seu crescente repertório e começou a preparar um show para boates que mostraria o seu talento como cantora, que praticamente havia sido ignorado por Hollywood. E no meio de toda essa atividade, Bárbara ficou mais do que feliz por descobrir que estava grávida de novo. Mas no 7º mês houve uma tragédia e os médicos deram a ela a difícil notícia de que o seu bebê, ainda não nascido, havia morrido. O obstetra de Bárbara aconselhou a ela que carregasse o bebê durante mais 2 meses antes que o parto pudesse ser induzido. Acho que existe um período em que eles não podem tirar a criança, porque põe em risco a vida da mãe. Não sei como ela carregou aquela criança por 2 meses, sabendo que estava morta, e tendo pessoas chegando e dizendo que estavam felizes por ela. E Bárbara, sabendo que a criança estava morta. Não sei como ela conseguiu. A angústia sofrida por Bárbara e Michael nos meses anteriores causou tensão no casamento de 13 anos deles e a relação começou a desmoronar. Enquanto Bárbara entrava em profunda depressão, lutava para deixar a dor para trás. Mas mais tragédias a esperavam. Em 1972, Bárbara Eden, com 38 anos, lentamente emergiu da depressão que a perseguia desde a morte de seu bebê e se concentrou em sua apresentação para um clube noturno. Não sei como ela conseguiu, mas acho que de alguma maneira foi uma bênção termos compromissos, ensaios e que ela ia fazer um show. Capitalizando em seu pouco conhecido talento como cantora, Bárbara impressionou as plateias com seu show em Las Vegas. A estrela cantou de tudo, desde músicas populares animadas a blues. To last past Saturday night. I'd like to know it's more than love at first sight.
want a Sunday kind of love. Ela é muito versátil, do tipo que pode fazer tudo. E eu acho que as pessoas não percebem que ela tem tantos talentos. I want a Sunday kind of Embora tivesse conseguido seguir com a carreira, a relação de Barbara com o marido havia atingido um impasse. Em 1973, após 15 anos de casamento, ela e Michael se divorciaram. Acho que ela ficou muito chateada com o divórcio, de coração partido, e preocupada com o filho. Ela só queria um casamento feliz e uma vida caseira. Recusando-se a viver no passado, Barbara levou o seu número das boates para a estrada. Enquanto estava em Chicago, ela foi cortejada pelo executivo da imprensa, Chuck Fagert. Se Michael Ansara era estoico e introvertido, Chuck Fagert era exatamente o oposto. Ele era o cara que queria se divertir, fazer coisas e visitar lugares. Barbara se apaixonou por Fagert e nos 4 anos seguintes dividiu seu tempo entre Chicago e Los Angeles. Mas, em 1976, o seu filho adolescente anunciou que queria morar com o pai. Barbara ficou devastada com a partida de Matthew. Horrível. Foi horrível. Mas foi a melhor coisa para Matt naquela época. Ou era o que achávamos. Barbara se casou com Chuck em 11 de setembro de 1977. E embora morasse a maior parte do tempo em Chicago, a atriz não tinha nenhuma intenção de parar. Ela fez a sua primeira incursão no mundo dos filmes independentes num filme baseado na conhecida música Harper Valley PTA. Ninguém esperava que fizesse o sucesso que fez. Mas lançamos o filme em várias regiões e se tornou o sucesso do ano. Quando a NBC criou o seriado baseado no filme Harper Valley PTA, pediram a Barbara que reprisasse o seu papel de Stella Johnson, uma ousada mãe solteira de cidade pequena que choca os moradores locais com as suas atitudes independentes. Você sabe que é a verdade e eu sei que é a verdade. Mas a APM tem uma verdade própria. O que vai fazer sobre isso? Não sei. Eles me tiraram do comitê, mas não podem impedir que eu trabalhe na feira. Bingo! Beijos, $5. Venham para a Barraca do Beijo! $5! Não percam essa chance! Barraca do Beijo, apenas $5! Nós não a tiramos do comitê? Sim, mas não podemos impedir que trabalhe numa barraca. São $5, por favor. Obrigado. Onde está o Bob? Na fila. São $5, por favor. E 5 ao troco. Pode ficar. Eu não sabia que ainda aguentava. Harper Valley foi um sucesso de audiência. Mas quando Sherwood Schwartz, o produtor executivo, foi embora no final da primeira temporada, o seriado começou a afundar. E, em sua segunda temporada, a série passou pelas mãos de uma sucessão de produtores e redatores. Foi difícil para a Bárbara, porque ela ainda tinha de cumprir a agenda e trabalhar sabendo que o seriado estava acabando. E eu acho que a NBC respeitou muito o fato de que Bárbara nunca culpou nem criticou ninguém. Bárbara costuma lidar com os desafios da vida de um jeito muito interessante. Ela é uma pessoa muito positiva, mas isso não quer dizer que ela ignora as coisas negativas. Mas ela pega o negativo e transforma em algo positivo. Mas, apesar dos melhores esforços de Bárbara, Harper Valley PTA foi cancelado. E a essa altura, as diferenças no estilo de vida de Bárbara e Chuck não podiam ser mais ignoradas. Na vida, todos ficam confusos e procuram algo diferente. Tomam certas decisões e às vezes são decisões ruins. E acho que a minha mãe tomou uma decisão ruim. Em 1982, o casal pediu o divórcio e Bárbara voltou a Beverly Hills. Lá, ela aproveitou a oportunidade para passar mais tempo com o seu filho Matthew, então com 18 anos, que havia entrado na faculdade.
Mas Bárbara estava para fazer uma descoberta surpreendente. Ele não estava indo à faculdade e tinha mentido para mim. E ele nunca mentia, nunca. Eu sabia que algo estava muito errado. Eu estava matando aula e me drogava o tempo todo. Era de manhã à noite. Eu nunca saía do quarto. E acho que comecei a usar drogas para ficar amortecido, para não sentir nada. Isso acabou com a minha mãe. Embora tenha ficado arrasada e apavorada com essa revelação, Bárbara agiu e imediatamente procurou conselhos com especialistas. Fui a reuniões do Al-Anon e fiz um pouco de terapia para saber como lidar com isso. E descobri que você não pode curá-los. Eles têm que se curar, mas você pode lhes oferecer essa chance. Foi duro para ele, foi duro para mim e duro para o pai dele. E como havia feito muitas vezes antes, a atriz de 51 anos buscou conforto em seu trabalho. Em 1985, ela retornou ao papel que a fez famosa e estrelou Ginny é um Gênio 15 anos depois. Mas quando Larry Hagman não estava disponível para reprisar o seu papel, Wayne Rogers fez Major Anthony Nelson. Acho que ela gostou de voltar. Ela não se deixa manipular e sabe exatamente quem é. Ela fez porque estava se divertindo. Bárbara sempre se orgulhou do fato de que fez uma série que trouxe muita felicidade e alegria no decorrer dos anos. Em vez de rejeitar isso, ela abraçou. Bárbara mais uma vez vestiu a sua roupa de odalisca, desta vez com o umbigo à vista de todos, e Bill Daly retornou ao seu papel como Roger Healy. Eu estava fazendo uma cena e Bárbara apareceu. E foi a coisa mais inacreditável que eu já havia visto. Ela estava vestindo o mesmo figurino e estava igualzinha. E não consegui continuar. Tive de parar e recuperar o fôlego. O filme para a TV teve uma grande audiência, provando o imenso encanto da atemporal beldade. E embora Bárbara Eden tivesse sofrido uma série de reveses profissionais e pessoais aos olhos do público norte-americano, ela era para sempre a expeditada e jovial Ginny. Seguindo o sucesso de seu retorno à TV em 1985 como a gênio favorita de todos, Bárbara continuou a enfrentar desafios na vida pessoal. Ela ainda estava lutando contra o vício em drogas do filho e Alice, a mãe dela, descobriu que tinha um câncer de pulmão inoperável causado por anos de fumo. Aprendi tudo com a minha mãe. Ela era uma mulher muito sábia. Eu nem sempre a ouvia, mas ela sempre estava certa. E eu dizia a ela, tenho muito a agradecer à minha mãe. Tenho muito a agradecer à minha mãe. Bárbara assumiu o papel de enfermeira até a morte da mãe no ano seguinte. Como resultado, ela se envolveu mais ativamente com a Wellness Community, um programa de apoio para vítimas de câncer. Em 1989, a vida de Bárbara deu uma virada inesperada quando armaram para ela um encontro às escuras com o empreiteiro John Eichholz, provavelmente o único homem norte-americano com mais de 21 anos que não sabia quem ela era. Vi uma reprise de Ginny é um Gênio antes do encontro. Então, pelo menos, sabia como era o rosto dela. Então, eu disse que queria um encontro com a moça. Em 5 de janeiro de 1991, após 2 anos de namoro, os dois se casaram na cidade natal de Bárbara, São Francisco. Ele é um homem bom e se importa muito com a minha mãe. Acho ótimo os dois terem se casado. Sei que ele faria qualquer coisa por ela. Bárbara é o amor da minha vida. Eu nem sabia que uma relação forte como a nossa podia existir. Ela é a coisa mais importante que já me aconteceu. Com John, Bárbara podia levar a vida doméstica que tanto amava, cercada de família e amigos. São um casal muito amoroso e são ótimos juntos. E são melhores amigos. E essa é a coisa mais importante. O casal viajava o máximo possível, experimentando novos mundos e novas culturas. Bárbara vive lendo. Ela ama história. E eu acho que é daí que vem o seu amor pelas viagens, por sair e ver lugares sobre os quais ela leu. Nos 10 anos seguintes, Bárbara continuou trabalhando na telinha, aparecendo em mais de uma dúzia de filmes feitos para a TV e ainda em mais um filme de Ginny.
E em 1993, ela ganhou elogios da crítica por sua interpretação de uma terapeuta com poderes mediúnicos em Visões Assassinas. Vi coisas reais, Al. Coisas que estão acontecendo. Pode significar que o corpo de Gloria Hager está na Bahia. Vi o marido dela jogar alguma coisa na Bahia. Pode ter sido um corpo. Pode ser a sua imaginação. Gloria tinha medo dele. Ela dizia que, às vezes, ele perdia o controle. Às vezes, todos perdem o controle, inclusive você. Isso não nos torna criminosos. Eles têm uma filha, Hal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu estiver certa, neste momento, aquela garotinha está vivendo com um assassino. Bárbara também recebeu ótimas críticas em 1995 por seu papel como loba na peça Night Club Confidential, um musical que fazia pouco dos cabarés dos anos 50. Eu me sentava na plateia e ela começava a cantar. E eu ouvia as pessoas dizerem que não sabiam que ela sabia cantar e que tinha uma voz maravilhosa. Eles nunca pensaram que Bárbara cantava, só pensavam em Ginny. Desde o seu fim em 1970, Ginny é um gênio, continuou a ser exibido no mundo todo. E em 1994, o seriado estreou no canal a cabo Nick at Night, dirigido a adolescentes, apresentando Ginny a toda uma nova plateia. O interessante é que muitos seriados, Ginny entre eles, podem não ter sido um grande ícone cultural na época. Mas ao ser visto todo dia por uma nova geração de pessoas, o seriado começa a se tornar uma lenda através dessa exibição constante. Ela está no ar há mais de 30 anos sem interrupção. Várias gerações cresceram vendo Ginny é um gênio. Em 1998, houve outro impulso na popularidade de Bárbara. Finalmente. Quando a estrela reapareceu como Ginny num comercial muito criativo. Isso não vai dar certo. Apresentando o primeiro furgão de luxo que não parece um caminhão. O RX-300, como nenhum outro veículo na Terra. Ei, olá! Os atores costumam ser rotulados por seus papéis. Se é para ser rotulada por um papel, esse é bom. Esse é muito bom. Eu acho. Mas, para Bárbara, o seu papel mais importante era aquele de mãe. E em 2001, ela viveu o pior pesadelo de uma mãe, quando Matthew foi encontrado em seu carro vítima de uma overdose acidental de heroína. Em entrevista ao Good Morning America, apenas 8 meses após a morte do filho, mostraram a Bárbara um clipe desta biografia da A&E, onde Matthew fez uma declaração agora sinistra. Acho que a minha mãe nunca perdeu a fé em mim. Ela sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava. Sinto que ela salvou a minha vida. Ele tinha largado por um tempo. A polícia me disse que, provavelmente... Desculpe. Que provavelmente ele não sabia que havia coisas mais fortes hoje. E que foi isso que o matou. Foi doloroso para Bárbara ver Matthew e saber o quanto ele era grato por seu apoio durante uma vida toda lutando contra as drogas. Ele sabia que não tinha derrotado as drogas, mas sabia que estava vencendo. A melhor coisa para Matthew foi o AA. E fazia uns 7 ou 8 anos que ele queria estar livre delas e sóbrio. Nos últimos 2 ou 3 anos ele estava. E foi uma alegria. Ele tinha virado outra pessoa. Infelizmente, a sobriedade de Matthew não durou e a morte dele deixou Bárbara com muitas perguntas sem resposta. O referencial de Matthew eram a mãe e o pai. Ele sabia que não usávamos drogas, que não bebíamos demais. Ele sabia disso. Mas queríamos que ele fosse independente rápido. E isso pode ter sido um erro. Eu não sei. Em relação às drogas, você nunca sabe se cometeu um erro com o seu filho. Acho que parte do problema de Bárbara com isso foi uma sensação de culpa indireta, querendo saber o que fez de errado e o que podia ter feito diferente. Acho que eu teria mudado centenas de coisas na minha vida, mas você não pode se preocupar com o passado. Tem que seguir em frente.
E foi isso que Bárbara fez. Após a morte do filho, ela se atirou novamente ao trabalho. Desde papéis como convidada em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, no sucesso da Lifetime Army Wives e em Always and Forever, do canal Hallmark, ela se manteve ocupada por anos. Mas foi o seu reencontro nos palcos com o ex-colega Larry Hagman para a peça Love Letters que fechou o círculo em sua carreira como atriz. Embora ela tenha abraçado a personagem mística que a tornou mundialmente famosa, Oh, sim, meu amor, eu vou. foram a personalidade centrada de Bárbara Eden e o seu otimismo que trouxeram magia para as vidas daqueles mais próximos dela. Existem pessoas nesse ramo que são muito queridas, e ela é uma dessas pessoas. Todos amam Bárbara. Bárbara é uma pessoa muito especial, afetuosa. Ela é muito generosa, e não há nada para não se gostar dela. É a sua irmã, Ginny. Ela só é a minha irmã. E sempre será. Sempre me perguntam se Ginny realmente cruza os braços e pisca. Eu digo que sim. Ela é Ginny.